A paz do Senhor, meus irmãos! Está iniciando mais um vídeo aqui nesse canal. Eu me chamo Franciele Rosa Farias e você está aqui no meu canal. Sejam todos bem-vindos. Como vocês estão? Eu estou bem, meus irmãos, graças a Deus. Jesus, ele é fiel, né? Mesmo nós não sermos dignos de merecer nada, Jesus, ele continua com as suas mãos estendidas sobre as nossas vidas, nos dando saúde e vida. Meus irmãos, eu quero te agradecer você que já é inscrito e tem assistido meus vídeos. Que Deus continue te abençoando grandiosamente sua vida, com muita saúde e vida. E eu queria, meus irmãos, estou olhando para cima, meus irmãos, para ver se não vai cair uma jaca aqui. Estou debaixo do pé de jaca aqui na minha casa. Queria pedir a você, meus irmãos, que deixa seu like, compartilhe essa mensagem. E você que está chegando agora, seja bem-vindo. Convido você a se inscrever, a fazer parte dessa família. Que Deus continue abençoando a vocês. Meus irmãos, hoje eu queria falar um pouquinho da intercessão de Abraão com Deus pelaquele povo. Perceba, meus irmãos, que vieram até Abraão 2 anjos para poder destruir Sodoma e Gomorra. Então a palavra de Deus fala que Abraão intercedia a Deus aquelas pessoas. Perceba, meus irmãos, que a palavra do Senhor nos diz no livro de Gênesis, só um minutinho, meus irmãos, no livro de Gênesis 18, né? No livro 18, 23, e quando Abraão começa a interceder com aqueles anjos, dizendo a eles, se houvesse ali entre aquele povo de Sodoma e Gomorra, 50 justos, se eles não os destruiriam aquele povo. Então os anjos disseram, por amor daqueles justos, 50 justos, nós não o destruiríamos. Então, Abraão sucessivamente, meus irmãos, foi intercedendo pelaquele povo até chegar em 10. Ele percebeu que não havia 10 justos ali entre aquele povo. Então, os anjos disseram a eles, se houver 10 justos, nós não destruiremos Sodoma e Gomorra. Perceba, meus irmãos, mesmo não encontrando esses 10 justos, ou seja, meus irmãos, era muito pouco justo para os anjos não destruir uma cidade inteira, um povo inteiro que estava afundado no charco de lodo, no pecado, na prostituição, no adultério, em tudo quanto vocês podem pensar de coisas que desagradavam a Deus. E mesmo assim, por causa de 10 pessoas, 10 justos, olha, meus irmãos, como o justo vale muito, né? Porque a palavra do Senhor nos diz que a oração de um justo vale muito em seus efeitos. E perceba, por amor de 10 justos, os anjos não destruiriam um povo inteiro, afundado no pecado por amor daqueles 10 justos. Então perceba, meus irmãos, que mesmo não encontrando esses 10 justos, perceba que os anjos do Senhor ainda retirou a família de Ló. A palavra do Senhor nos diz mais adiante que os anjos do Senhor então tomam a família de Ló pelas mãos e colocam para fora da cidade. Onde eu queria chegar, meus irmãos, percebam, quão grande é o amor de Deus pelas nossas vidas. Nós não somos dignos de merecer nada de Deus, nada do teu infinito amor, da tua graça, da tua misericórdia. E nos dias de hoje, meus irmãos, a causa de nós não sermos consumidos, destruídos sobre essa terra, é por causa das potentes mãos do nosso grande Deus, que tem tido misericórdia, meus irmãos. E Deus, Jesus Cristo, ele é o nosso intercessor. Ele é o nosso intercessor, que eu acredito que ele está diante de Deus pedindo, Pai, tenha misericórdia mais um tempo, eu morri por causa deles. Jesus, ele está intercedendo, meus irmãos, a Deus, porque a palavra do Senhor nos diz que nem Jesus nem os anjos saberiam o dia nem a hora em que Jesus viria buscar o seu povo. Perceba, meus irmãos, que nessa terra
Eu creio em nome de Jesus que ainda há remanescentes, meus irmãos, que vivem a verdadeira palavra do Senhor, a sã doutrina, obedece, ouve sua voz e trilha os seus caminhos, porque eu queria dizer para você, me perdoe ser insistente, não adianta você somente entregar a sua vida a Cristo, mas se você não estiver disposto a seguir a Jesus, você vai perceber, meus irmãos, que quando Jesus voltar, você perdeu todo o seu tempo vivendo uma vida de aparência, assim como aquela figueira, que Jesus, tendo fome, se aproximou, percebeu que aquela figueira, porque nós sabemos, meus irmãos, que a figueira, primeiramente ela possui os frutos, depois ela dá as folhas. Então Jesus se aproximou daquela figueira e viu que ela era formosa, que ela tinha muitas folhas, então ela deveria certamente ter frutos. Então Jesus sentiu fome, aproximou daquela figueira e viu que aquela figueira não havia frutos, ela era enganosa. Então Jesus amaldiçoou aquela figueira e ela murchou e secou. Então vai ser assim com muitas pessoas que quando Jesus voltar, vão pegar essas pessoas de surpresa. A palavra do Senhor nos diz que muitos dirão, muitos dirão a Deus: Senhor, em teu nome nós pregamos, expulsamos demônios, curamos. E Jesus vai dizer para eles: apartai-vos de mim, maldito, pois eu não vos conheço. Então, meus irmãos, Jesus Cristo está no céu de glória, intercedendo por mim e por você. E eu queria dizer para você, meus irmãos, ainda dá tempo de você se arrepender dos seus pecados, sair fora, meus irmãos, desse charco de lodo, dessas coisas de engano sobre essa terra. Meus irmãos, aqui nessa terra é tudo engano de Satanás. A palavra do Senhor nos diz que esse mundo jaz do maligno, passarás os céus e a terra, mas a palavra santa do Senhor não vai passar. Perceba, meus irmãos, que os anjos do Senhor foram em Sodoma e Gomorra para salvar a família de Ló, sendo 4 pessoas, e dessa mesma maneira vai acontecer quando Jesus vier sobre essa terra. Não importa, meus irmãos, quantos vão ser os justos, mas eu queria dizer para você que serão poucos, porque a palavra do Senhor nos diz que muitos são os chamados e poucos serão os escolhidos, porque Jesus, ele tem um chamado, tem um ministério para sua vida, e você não atenta porque anda distraído com as coisas deste mundo. Meus irmãos, as coisas deste mundo vai te levar você para o abismo, vai deixar você aqui nessa terra, e depois que Jesus retirar o justo sobre essa terra, aqui nessa terra vai reinar o anticristo, meus irmãos. Não vale a pena você perder a tua coroa, guarda o que tu tem para que ninguém venha roubar. Depois que Jesus vier retirar, meus irmãos, o justo, a noiva limpa, imaculada, lavada no teu sangue, que disse não para as concupiscência da carne que existe sobre essa terra. Então Jesus, ele vai vir buscar, e vai ser triste aqueles que ficarem aqui. Vai perceber, meus irmãos, que eu te digo hoje para você, aqueles que ficarem nessa terra vão perceber tarde demais que as coisas dessa terra são insignificantes diante da grandeza de Deus. Eu queria dizer para você, se você não tem força, peça que Deus te dê essa força, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Clame ao Senhor, peça a Ele que Ele venha te dar direção, direcionamento, para que você, minhas irmãs, meus irmãos, venha abandonar essa vaidade que está tirando da sua vida a identidade que Cristo um dia te deu, a imagem e semelhança. Meus irmãos, Jesus, ele pensou em cada detalhe de como você seria. Jesus, ele pensou nos seus cabelos, na sua pele, nas suas mãos, ele pensou. Hoje em dia, meus irmãos, a vaidade está destruindo os cristãos. Hoje em dia, meus irmãos, você não consegue ver mais diferença se o ser humano não abrir a sua boca e dizer que é cristão, porque a palavra do Senhor nos diz, nos últimos dias haveria a diferença em quem serve ou não a Cristo, e já está nítido, meus irmãos. Hoje em dia você não precisa ir longe, você sai, você não vê mais a diferença. Sabe por quê, meus irmãos? A palavra do Senhor nos diz que o joio, ele se parece com o trigo, mas Jesus disse, deixa crescer junto, porque no dia da colheita, Jesus, ele vai colher o joio e vai jogar no fogo, vai ser queimado. Meus irmãos, eu queria dizer para você, não é tempo de você andar com a sua lamparina apagada. Peça para que Jesus, ele venha te despertar para um novo ser humano,
que a água que Jesus te der, que você não venha ter mais sede, que ela venha jorrar de dentro para fora, que é vida eterna. Perceba, meus irmãos, não é tempo de nós andarmos distraídos com as coisas deste mundo. Jesus, ele está dando tempo para você no dia chamado hoje, para você voltar para os caminhos, que só existe um caminho e uma verdade, que é Jesus. Dá tempo, meus irmãos, de você se arrepender, sair desse charco de lodo. Satanás, ele é especialista em enganar. Perceba, meus irmãos, as servas do Senhor não estão mais felizes com as suas aparências e busca. Perceba, meus irmãos, é tão triste você ver, meus irmãos, que o ser humano hoje não tem mais forças, porque não busca na palavra, não busca em Deus, não jejuma, não faz um propósito. Quando não quer, meus irmãos, fazer jejum para matar a carne, se for fazer jejum, quer fazer dieta para ficar com o corpo bonito, seja para agradar o mundo, seja para agradar quem for, mas não quer agradar mais a Deus, meus irmãos. Perceba, nós estamos nessa terra de passagem. Jesus, ele está vindo aí e vai ser triste, meus irmãos. Vai ser triste as pessoas que ficarem nessa terra, porque hoje em dia Satanás vem levando o êxito, porque hoje em dia não tem nada a ver mais. Hoje tudo pode. Você pode mudar o seu véu que Jesus te deu. Você pode arrancar as suas sobrancelhas. Mas Jesus, ele vai prestar conta. Você vai ter que prestar conta de tudo que você fizer, meus irmãos. Eu queria dizer para você. Eu sei que vão levantar pessoas e vão me criticar, mas eu não me importo. Porque Jesus, ele foi morto, crucificado, sendo santo. Quem sou eu? A palavra do Senhor nos diz que Jesus tem contado cada fiozinho, meus irmãos, cada fiozinho de cabelo que nós temos na nossa cabeça, nas nossas sobrancelhas. E o ser humano, meus irmãos, não anda mais, não se ama mais da forma que Jesus o criou, imagem e semelhança. Então eu queria dizer para você, meus irmãos, para você, minhas irmãs, saia dessa vaidade, saia dessas ilusões, meus irmãos. Tudo que muda, o que você não é ilusão. Isso é vaidade, isso é coisas, essa é criação de Satanás. Imagina, meus irmãos, se fosse da vontade de Deus que nós andássemos igual o mundo, com a nossa cara rebocada, com as nossas unhas. Essa é a cor que Deus nos deu. Por que, meus irmãos, que nós devemos andar parecendo com o mundo? Se o mundo... Perceba, meus irmãos, que antes de nós aceitarmos Jesus, nós viemos para a presença do Senhor. Lá no mundo nós usávamos essas coisas, porque agora que nós andamos na presença do Senhor, e Jesus pede para mim, para você, santidade, santificação, e nós queremos se parecer com o mundo. Meus irmãos, se você não tem força, busque em Deus. Peça, meus irmãos, abandone hoje em nome de Jesus essas coisas desse mundo. Não compensa, meus irmãos, perder a nossa salvação, a nossa vida eterna por causa das coisas deste mundo. A palavra do Senhor nos diz, o mundo jaz do maligno. A palavra do Senhor nos diz, passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Meus irmãos, Jesus está dando tempo para você hoje. Jesus, ele está intercedendo diante de Deus, porque só Deus sabe o dia e a hora que ele vai enviar seu filho para vir buscar a noiva. Se você não está disposto a ficar nessa terra, abandona hoje o pecado, abandona hoje a maldita maquiagem, a vaidade, as roupas coladas. Meus irmãos, tem cristão viciado em televisão. Tem misericórdia, peça para Deus que te liberte, meus irmãos. Peça para Deus que te dê graça em todos os seus caminhos, que você esteja perseverante na palavra do Senhor. E conhecereis a verdade vos libertará. Meus irmãos, nosso galardão não é aqui nessa terra, é no céu. Então Jesus, ele está à porta. Pois nem Jesus, meus irmãos, sabe o dia nem a hora, mas Deus, que é o Pai Todo-Poderoso, e Jesus está como Abraão intercedendo pelo aquele povo. Jesus está diante de Deus tendo... Pai, tem misericórdia daquele povo. Então eu queria dizer para você, meus irmãos, não andei conformado com as coisas deste mundo.
Volta, meus irmãos, para o caminho que é Jesus. Fiquem firmes, meus irmãos. Essa é a palavra, a reflexão que eu queria trazer para você no dia chamado hoje. Meus irmãos, fiquem com Deus. Se você chegou até aqui, meus irmãos, deixa seu like, compartilha, se inscreva, meus irmãos. Isso não te custa nada. E assim mais almas, mais vidas vão ser alcançadas em nome de Jesus, meus irmãos. A paz do Senhor. Fiquem com Deus.